Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade. Hoje é um assunto muito importante, que é o assunto sobre probabilidades, ok? Esse assunto ele é muito cobrado nas avaliações dos vestibulares e o Enem praticamente despenca. E é algo que você também tem contato quase que diariamente com probabilidade. Probabilidade é a parte da matemática que estuda experimentos aleatórios. Os experimentos aleatórios são aqueles experimentos que você conhece o resultado, mas você não sabe ao certo o que vai ocorrer. Um exemplo bem simples para vocês entenderem a ideia de experimento aleatório é lançar uma moeda. Você lança uma moeda para o alto e você sabe que pode ocorrer cara ou pode ocorrer coroa, mas você não tem certeza de qual resultado vai acontecer. Então você conhece os resultados, só que você não consegue ter certeza do que vai acontecer no experimento. Isso é um experimento aleatório. Como, por exemplo, retirar uma carta do baralho. Você vai retirar uma carta do baralho e você sabe as 52 cartas do baralho, quais são as cartas que estão lá no baralho, mas você não consegue ter clareza ou certeza qual é a carta que você vai retirar se você não olhar essa carta no baralho. Ou lançar um dado. Tudo isso é experimento aleatório. Todo experimento aleatório tem teu espaço amostral. O que seria esse espaço amostral? O espaço amostral seria os resultados possíveis que você tem para o seu experimento. Ou seja, seria o universo de todos os resultados. Então, para o espaço amostral, eu vou indicá-lo com a letra U de conjunto universo, né? Então, definindo rapidamente o espaço amostral, ele seria o conjunto universo do seu experimento. Então, é o conjunto ou seja, é o conjunto universo, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Certo? Então esse é o espaço amostral. Então toda probabilidade, como estudo do experimento aleatório, ela terá teu espaço amostral, ou seja, o espaço no qual você está fazendo o seu experimento. Certo? Um exemplo de espaço amostral, vou fazer bem simples aqui. O experimento lançar uma moeda. Experimento lançar uma moeda. O espaço amostral, ou seja, o nosso conjunto universo, lançar uma moeda poderia sair no lançamento da moeda cara ou coroa. Esse seria o espaço amostral para o lançamento de uma moeda, os resultados que você tem para o lançamento dessa moeda, certo? E aí costumamos usar essa notação aqui, ó, NU, onde indica número de elementos do espaço amostral, do conjunto universo, certo? Então aqui o nosso NU seria igual a 2, certo? Então é um símbolozinho que indica o número de elementos que tem para o espaço amostral, o número de resultados possíveis. Tá, a probabilidade, ela trabalha dentro de um determinado espaço amostral e ali ele determina certo tipo de resultado dentro daquele espaço amostral. Esse certo tipo de resultado é chamado de evento. Então nós temos também o evento. Que eu vou indicar com a letra E. O que seria o evento? O evento seria um subconjunto do espaço amostral. Que podemos chamar conjunto de resultados favoráveis.
conjunto dos resultados favoráveis seria o conjunto que atende a que a probabilidade específica define, né, na verdade, no problema. Por exemplo, lançar um dado e observar o resultado, sair o número par. Então o evento seria, quando você lança o dado, nosso espaço amostral seria do 1 ao 6. E o evento aqui seria somente os resultados pares, o 2, o 4 ou o 6. Certo? Então o evento é aquilo que você está analisando dentro de um determinado espaço amostral. Certo? E aí esse símbolozinho que costuma aparecer no evento, número de elementos do evento. Certo? A gente vai usar o NE, também chamado de número de resultados favoráveis. Ok? Vamos então para o cálculo da nossa probabilidade. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade. Hoje é um assunto muito importante, que é o assunto sobre probabilidades, ok? Esse assunto ele é muito cobrado nas avaliações dos vestibulares e o Enem praticamente despenca. E é algo que você também tem contato quase que diariamente com probabilidade. Probabilidade é a parte da matemática que estuda experimentos aleatórios. Os experimentos aleatórios são aqueles experimentos que você conhece o resultado, mas você não sabe ao certo o que vai ocorrer. Um exemplo bem simples para vocês entenderem a ideia de experimento aleatório é lançar uma moeda. Você lança uma moeda para o alto e você sabe que pode ocorrer cara ou pode ocorrer coroa, mas você não tem certeza de qual resultado vai acontecer. Então você conhece os resultados, só que você não consegue ter certeza do que vai acontecer no experimento. Isso é um experimento aleatório. Como, por exemplo, retirar uma carta do baralho. Você vai retirar uma carta do baralho, você sabe as 52 cartas do baralho, quais são as cartas que estão lá no baralho, mas você não consegue ter clareza ou certeza qual é a carta que você vai retirar se você não olhar essa carta no baralho. Ou lançar um dado. Tudo isso é experimento aleatório. Todo experimento aleatório tem teu espaço amostral. O que seria esse espaço amostral? O espaço amostral seria os resultados possíveis que você tem para o seu experimento. Ou seja, seria o universo de todos os resultados. Então, para o espaço amostral, eu vou indicá-lo com a letra U de conjunto universo. Né? Então, definindo rapidamente o espaço amostral, ele seria o conjunto universo do seu experimento. Então, é o conjunto ou seja, o conjunto universo seria o conjunto de todos os resultados possíveis. Certo? Então esse é o espaço amostral. Então toda a probabilidade no estudo do experimento aleatório ela terá teu espaço amostral, ou seja, o espaço no qual você está fazendo o seu experimento. Certo? Um exemplo de espaço amostral, vou fazer bem simples aqui. O experimento lançar uma moeda. Experimento lançar uma moeda. O espaço amostral, ou seja, o nosso conjunto universo, lançar uma moeda poderia sair no lançamento da moeda cara ou coroa. Esse seria o espaço amostral para o lançamento de uma moeda, os resultados que você tem para o lançamento dessa moeda, certo? E aí costumamos usar essa notação aqui, ó, NU, onde indica número de elementos do espaço amostral, do conjunto universo, certo? Então aqui o nosso NU
seria igual a 2. Certo? Então, o símbolozinho que indica o número de elementos que tem para o espaço amostral, o número de resultados possíveis. Tá. A probabilidade, ela trabalha dentro de um determinado espaço amostral e ali ele determina certo tipo de resultado dentro daquele espaço amostral. Esse certo tipo de resultado é chamado de evento. Então, nós temos também o evento. Que eu vou indicar com a letra E. O que seria o evento? O evento seria um subconjunto do espaço amostral. Que podemos chamar conjunto de resultados favoráveis. O conjunto dos resultados favoráveis seria o conjunto que atende a que a probabilidade específica define, né, na verdade, no problema. Por exemplo, lançar um dado e observar o resultado. Sair o número par. Então o evento seria, quando você lança o dado, nosso espaço amostral seria do 1 ao 6. E o evento aqui seria somente os resultados pares, o 2, o 4 ou o 6. Certo? Então o evento é aquilo que você está analisando dentro de um determinado espaço amostral, certo? E aí esse símbolozinho que costuma aparecer no evento, número de elementos do evento, certo? A gente vai usar o NE, também chamado de número de resultados favoráveis, ok? Vamos então para o cálculo da nossa probabilidade. Como é que calcula uma probabilidade? Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade. Hoje é um assunto muito importante, que é o assunto sobre probabilidades. Ok? Esse assunto ele é muito cobrado nas avaliações dos vestibulares e o Enem praticamente despenca. E é algo que você também tem contato quase que diariamente com probabilidade. Probabilidade é a parte da matemática que estuda experimentos aleatórios. Os experimentos aleatórios são aqueles experimentos que você conhece o resultado, mas você não sabe ao certo o que vai ocorrer. Um exemplo bem simples para vocês entenderem a ideia de experimento aleatório é lançar uma moeda. Você lança uma moeda para o alto e você sabe que pode ocorrer cara ou pode ocorrer coroa, mas você não tem certeza de qual resultado vai acontecer. Então você conhece os resultados, só que você não consegue ter certeza do que vai acontecer no experimento. Isso é um experimento aleatório. Como, por exemplo, retirar uma carta do baralho. Você vai retirar uma carta do baralho e você sabe as 52 cartas do baralho, quais são as cartas que estão lá no baralho, mas você não consegue ter clareza ou certeza qual é a carta que você vai retirar se você não olhar essa carta no baralho. Ou lançar um dado. Tudo isso é experimento aleatório. Todo experimento aleatório tem um espaço amostral. O que seria esse espaço amostral? O espaço amostral seria os resultados possíveis que você tem para o seu experimento. Ou seja, seria o universo de todos os resultados. Então, para o espaço amostral, eu vou indicá-lo com a letra U de conjunto universo. Né? Então, definindo rapidamente o espaço amostral, ele seria o conjunto universo do seu experimento. Então, é o conjunto ou seja, o conjunto universo é o conjunto de todos os resultados possíveis.
certo? Então esse é o espaço amostral. Então toda a probabilidade, como estudo do experimento aleatório, ela terá teu espaço amostral, ou seja, o espaço no qual você está fazendo o seu experimento, certo? Um exemplo de espaço amostral, vou fazer bem simples aqui, o experimento lançar uma moeda. Experimento lançar uma moeda. O espaço amostral, ou seja, o nosso conjunto universo, lançar uma moeda poderia sair no lançamento da moeda cara, ou coroa. Esse seria o espaço amostral para o lançamento de uma moeda, os resultados que você tem para o lançamento dessa moeda, certo? E aí costumamos usar essa notação aqui, ó, NU, onde indica número de elementos do espaço amostral, do conjunto universo, certo? Então aqui o nosso NU seria igual a 2, certo? Então é um símbolozinho que indica o número de elementos que tem para o espaço amostral, o número de resultados possíveis. Tá, a probabilidade, ela trabalha dentro de um determinado espaço amostral e ali ele determina certo tipo de resultado dentro daquele espaço amostral. Esse certo tipo de resultado é chamado de evento. Então nós temos também o evento. Que eu vou indicar com a letra E. O que seria o evento? O evento seria um subconjunto do espaço amostral. Que podemos chamar conjunto de resultados favoráveis. O conjunto dos resultados favoráveis seria o conjunto que atende a que a probabilidade específica define, né, na verdade, no problema. Por exemplo, lançar um dado e observar o resultado, sair o número par. Então o evento seria, quando você lança o dado, nosso espaço amostral seria do 1 ao 6. E o evento aqui seria somente os resultados pares, o 2, o 4 ou o 6. Certo? Então o evento é aquilo que você está analisando dentro de um determinado espaço amostral, certo? E aí esse símbolozinho que costuma aparecer no evento, número de elementos do evento, certo? A gente vai usar o NE, também chamado de número de resultados favoráveis, ok? Vamos então para o cálculo da nossa probabilidade. Para calcular uma probabilidade, nós temos que ficar atento aos dois conjuntos que eu acabei de citar para vocês. Temos que ficar atento ao conjunto do espaço amostral e ao conjunto do evento, tá? Então, quando eu vou calcular a probabilidade, segue uma regra bem simplesinha. Probabilidade de ocorrência do evento é dado pela razão entre o número de elementos que tem o evento dividido pelo número de elementos que tem no universo. Podemos afirmar que seria número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. Então você quer calcular uma probabilidade, você tem que ir em busca desses dois resultados, que é a chave, né, o segredo, né, para você chegar no resultado de uma probabilidade. O que vai te dar trabalho será o cálculo desses resultados aqui.
onde você tem que trabalhar algumas partes da matemática, como por exemplo, você pode usar análise combinatória, você pode usar sistema de equações, você pode usar teoria dos conjuntos, enfim, tem uma gama muito grande de maneiras de chegar nesse resultado. Depende do problema, que tipo de problema você está trabalhando, ok? Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de cálculo de probabilidade. Então aqui, nosso primeiro exemplo, né, eu coloquei uma situação que vocês encontram em problemas de conjuntos. Tá? Observe, em um centro universitário com 300 estudantes, 80 estudam filosofia, 120 estudam psicologia e 30 estudam filosofia e psicologia. Se um aluno é escolhido ao acaso, qual a probabilidade que esse aluno estude somente psicologia? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar a teoria dos conjuntos para que eu encontre os resultados que eu preciso para o cálculo da probabilidade. Eu preciso saber o número de resultados possíveis. Está fácil, né? Seria o total de alunos que eu tenho aqui, ou seja, 300 alunos seria meu universo. Nesse universo de 300 alunos, eu preciso saber agora quantos que estudam somente psicologia, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos recordar aqui aquele diagrama, né, que a gente usa na teoria dos conjuntos. Vocês estão lembrados, mas me ajude aqui. Ó. Vou fazer aqui o conjunto P de psicologia e o conjunto F de filosofia, certo? Observe, quando eu vou trabalhar esse diagrama, o meu universo aqui de 300 alunos, então tudo aqui tem que dar 300 alunos, que seria, estão dentro de psicologia, filosofia, no conjunto de intersecção, também fora desses dois conjuntos, são aqueles que não cursam nenhum desses dois cursos. Toda vez que eu vou trabalhar o diagrama, a gente começa pela intersecção dos conjuntos, ou seja, aqueles que estudam psicologia e filosofia. Nós temos aqui 30 alunos que estudam filosofia e psicologia. Então eu coloco 30 aqui na intersecção. Lembrando que esses 30 já estão estudando, né? Já estão estudando filosofia e já estão estudando psicologia. Aí eu vou preencher agora aqueles que estão estudando somente um desses cursos, estão fazendo um desses cursos. Por exemplo, psicologia. Psicologia eu tenho esse conjunto todo, psicologia já aparecem 30 alunos fazendo psicologia e o enunciado diz que psicologia nós temos 120 alunos fazendo psicologia. Certo? Então, se eu tenho 120 alunos, eu já tenho 30 que aparecem aqui dentro, faltam 90 para completar os 120. E aí, o problema também diz que eu tenho 80 alunos fazendo filosofia. Eu já tenho 30 ali na filosofia, então para chegar a 80 eu tenho que completar 50. Se eu somar o que aparece aqui dentro dos diagramas, eu vou ter aqui os 170 alunos. Ó, 50 com 30 dá 80, 80 com 90 dá 170 alunos. E o enunciado diz que são 300 alunos que estão cursando nesse centro universitário. Isso quer dizer que se eu tenho 170 alunos fazendo um desses cursos, os demais não estão fazendo esse curso, certo? Então eu vou fazer 300 tira 170, isso vai dar em torno de 130 alunos. Pronto, preenchi o diagrama, eu tenho todas as informações que eu preciso sobre esse probleminha. Por exemplo, 130 indica que são 130 alunos que não estudam nem psicologia e nem filosofia. 90 somente psicologia, 50 somente filosofia e 30 estudam os dois cursos. O problema é que é saber aqueles que estudam somente psicologia. Na probabilidade de ocorrência do evento, nós vamos colocar o espaço amostral, ou seja, o resultado possíveis aqui embaixo, que seria nosso espaço amostral, que é um total de 300, então eu coloco 300 aqui. E aqui em cima é aquilo que nós estamos analisando no problema, aqui no caso a quantidade de alunos que estudam somente psicologia. De acordo com o nosso diagrama, são 90 alunos que estudam somente psicologia. Então, fiquei 90 sobre 300. Nessa fração eu posso simplificá-la. Como, por exemplo, simplificar o zerinho aqui, ficar 9 sobre 30, que ainda dá para dividir por 3. E a nossa simplificação final vai ficar 3 décimos. Então nós temos 3 décimos desse estudante fazendo somente psicologia. Que posso transformar isso aqui em porcentagem. Pode, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 100, eu transformo a fração em porcentagem. E aí nós vamos ter aqui um total de 30%. Então, 30% dos alunos desse centro universitário estudam somente psicologia. Então veja só,
O que você tem que fazer para calcular uma probabilidade é buscar sempre o número de resultados que tem no espaço amostral, que chama de resultados possíveis, e o número de resultados que tem no evento, que chama de resultados favoráveis. Encontrou esses dois resultados, você vai dividir. Então, para isso, você vai ter que trabalhar a sua interpretação e alguns conceitos matemáticos. Aqui eu usei o diagrama de Euler, né? Ou seja, o probleminha de conjuntos. Tem várias situações, beleza? Então é isso que eu quero que vocês fiquem atentos, né? E treinem bastante a probabilidade. Numa próxima aula eu vou falar das propriedades e aqueles casos bem corriqueiros, né? Ou seja, aquilo que você tem que ficar atento para você resolver da maneira mais simples possível, beleza? Eu vou deixar para vocês agora os exercícios que eu gostaria que vocês treinassem para essa primeira aula de probabilidade. Exercícios que eu gostaria e seria interessante vocês desenvolverem e analisar bem espaço amostral, evento, tá? Seria o exercício das seguintes páginas. Página 181, o praticando número 1. Página 182, desenvolvendo a habilidade, também o número 1. E páginas 183 e 184, os complementares 2, 3 e 6. Ok? Na próxima aula estarei comentando alguns desses exercícios porque eu acho super importante esse assunto de probabilidade. É interessante você dominar, tá? Vai te auxiliar bastante nos seus estudos, tá? Então, até a próxima aula, onde estarei comentando alguns desses exercícios e falando das propriedades. Bons estudos e até lá!